Olá, pessoal. Agora nós vamos ver alguns exercícios relativos ao regime da comunhão parcial de bens. No primeiro exercício, Pedro casou-se com Laura em 2015 pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes do casamento, em 2012, Pedro adquiriu um apartamento. Laura, por sua vez, adquiriu um sítio em 2013 e um automóvel em 2014. Na constância do enlace, em 2016, Pedro recebeu um prêmio da loteria no valor de R$200 mil, adquirindo com este valor uma casa. Além disso, nos anos em que permaneceram casados, Laura acumulou R$50 mil em uma caderneta de poupança, com a economia de seus proventos. Com o desejo de se divorciarem neste ano, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. Pois bem, os bens adquiridos antes do casamento, ou seja, o apartamento de Pedro, o sítio e o automóvel de Laura, são bens considerados particulares e que, portanto, não entram na comunhão. Isso por força do artigo 1659, inciso 1, e também o artigo 1661 do Código Civil de 2002. A regra geral na comunhão parcial de bens é que os bens adquiridos, e essa regrinha está no 1661, a qualquer título antes do casamento, não se comunicam, sendo considerados, portanto, bens particulares. Já em relação à casa que foi adquirida com um prêmio de loteria, é um bem comunicável, então um bem que entra na comunhão. Isso porque é considerado um bem recebido por fato eventual, e aí, por força do que dispõe o artigo 1660, inciso 1, é um bem comum, devendo então ser partilhado entre Pedro e Laura. A poupança segue o mesmo raciocínio. É um bem adquirido na constância desse casamento e, portanto, também é partilhável. Só corrigindo, esse bem, o fato eventual, inciso 2º, e esse aqui, bem adquirido por título oneroso, 1660, inciso 1 do Código Civil de 2002. Então, a poupança, assim como o prêmio, serão partilhados entre Pedro e Laura. Exercício número 2. Considere a situação denunciada à questão número 1. Então, nós temos Pedro casado com Laura em 2015 pelo regime da comunhão parcial. E aponte a quem caberá uma aplicação financeira de R$40 mil de valores obtidos da locação do apartamento de Pedro nos anos de 2018 e 2019, justificando sua resposta. O apartamento de Pedro foi adquirido em 2012. Então, de acordo com a resolução do exercício anterior, nós vimos que esse apartamento é um bem particular de Pedro, já que foi adquirido antes do casamento. Isso está lá no artigo 1661 do Código Civil de 2002. Todavia, pessoal, o que essa questão traz agora é que há valores. Então, há uma aplicação financeira no importe de R$40 mil decorrentes da locação desse apartamento nos anos de 2018 e 2019. Nesse sentido, nós consideramos que esse valor é fruto desse bem particular.
ele decorre desse bem particular. E os frutos de bens particulares, de acordo de bens comuns ou particulares, diga-se de passagem, eles se comunicam por força do que dispõe o artigo 1660, inciso 5, do Código Civil de 2002. Logo, o apartamento é bem particular de Pedro, mas os valores encontrados em aplicação financeira devem ser divididos entre os dois. Número 3. Luiz Fernando e Maurício estabeleceram uma união estável sem qualquer formalização em 2017. Pessoal, em relação à união estável, que não tem regulamentação, o regime de bens a ser aplicado é o regime da comunhão parcial de bens por força do que dispõe o artigo 1625 do Código Civil. Desculpem, 1725 do Código Civil. Nesse sentido, nós vamos continuar aplicando as mesmas regrinhas. Em 2015, Luiz já havia adquirido uma casa. E em 2016, Maurício recebeu de herança de seu pai um apartamento. Em vista desse enunciado, determine como devem ser partilhados os bens do casal, considerando que eles desejam dissolver a união neste ano, justificando sua resposta. Nesse caso, os bens, como a gente viu, os bens adquiridos antes do casamento, a qualquer título, pode ser uma compra, pode ser uma herança, pode ser uma doação, pouco importa, são bens considerados particulares de cada um deles, ou seja, bens que não se comunicam. Nesse sentido, o artigo 1659, inciso 1 do Código Civil, logo a casa é um bem exclusivo de Luiz Fernando, ao passo que o apartamento é um bem exclusivo de Maurício. Número 4. Considerando o enunciado da questão número 3, então nós temos o Luiz Fernando vivendo em união estável desde 2017 com o Maurício, sem qualquer formalização, então nós vamos aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Levando-se em conta que Luiz vendeu a casa em 2018, então em 2015 ele tinha adquirido uma casa, ele vende essa casa em 2018 e adquiriu um lote em 2019. Nesse caso, a gente sabe, como nós resolvemos na questão anterior, que a casa é um bem particular do Luiz Fernando, o 1659, inciso 1. Ele vende e compra um lote. Então, a gente fala que o lote foi decorrente de uma subrogação da casa. Subrogação de um bem que era particular. Subrogar-se, entrar no lugar. Esse bem, então, está expressamente excluído, mesmo artigo 1659, inciso 1, excluído da comunhão. Logo, assim como a casa, o lote é um bem particular de Luiz Fernando, não se comunicando com Maurício. Exercício número 5. Considerando o enunciado da questão número 3, então nós temos o Luiz Fernando vivendo em união estável com Maurício desde 2017, sem qualquer formalização, então regime da comunhão parcial de bens. Levando-se em conta que Maurício vendeu o apartamento em 2019. Então, nós temos aqui o Maurício, que recebeu em 2016 por herança um apartamento. Ele vende esse apartamento em 2019 e adquire um sítio. Mesmo raciocínio do exercício anterior,
ele recebeu esse bem por herança, e pouco importa se fosse por herança ou a qualquer título, já que foi antes da união estável. Como ele vendeu e adquiriu um sítio, nós vamos considerar que, em relação ao sítio, houve uma sub-rogação. Então, é o mesmo raciocínio da questão anterior. Como houve uma sub-rogação de um bem particular, esse sítio continua sendo um bem particular este de Maurício, que não se comunica com Luiz Fernando. Questão número 6. Considerando o enunciado da questão número 3, então nós continuamos tendo Luiz Fernando vivendo em união estável desde 2017, sem formalização com Maurício, adotando-se, portanto, o regime da comunhão parcial de bens, conforme o artigo 1725 do Código Civil. Agora a gente tem que saber como devem ser partilhados os bens, considerando que Maurício recebeu o apartamento por herança em 2018. O que mudou agora, pessoal? O apartamento foi adquirido na constância da união estável. A gente sabe que bens adquiridos na constância da união estável, regida pelo regime da comunhão parcial de bens, a princípio seria um bem comunicável. Todavia, bem recebido por herança está expressamente excluído da comunhão. Isso é o que diz o artigo 1659, inciso 1 do Código Civil. Nesse sentido, esse apartamento é considerado um bem particular de Maurício, não se comunicando, portanto, com Luiz Fernando. Número 7. Elisa e Pilar casaram-se em 2018 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2017, Elisa contraiu dívidas em seu nome para pagar um curso de pós-graduação que foi concluído antes do enlace. No ano seguinte, ou seja, ao casamento, ou seja, em 2019, Pilar havia recebido por doação um apartamento que foi usado como moradia do casal. Em vista desse enunciado, determine como devem ser partilhados os bens e as dívidas do casal, considerando que elas desejam dissolver o casamento neste ano, justificando sua resposta. Pessoal, obrigações anteriores ao casamento estão excluídas da comunhão, assim como os bens também adquiridos. Artigo 1659, inciso 3º do Código Civil de 2002. Logo, essas dívidas dizem respeito apenas a Elisa, não se comunicando com Pilar. Este apartamento foi adquirido na constância da união estável, mas ele foi recebido por doação. Então, assim como no exercício anterior, quando bem adquirido, ainda que na constância por doação ou por herança, ele também está excluído da comunhão. Artigo 1659, inciso 1 do Código Civil de 2002. Logo, esse apartamento ele é apenas de Pilar, não se comunicando com Elisa. Exercício número 8. Considerando o enunciado da questão 7, então eu tenho Elisa casada com Pilar desde 2018, regime da comunhão parcial. Determine como devem ser partilhados os bens do casal, levando-se em conta que Elisa recebeu por herança, no ano de 2019, uma casa. Mesmo o raciocínio que já fizemos até agora. Recebeu na constância, mas por herança, excluído da comunhão. Se está excluído da comunhão, é um bem particular de Elisa. Artigo também 1659, inciso 1 do Código Civil de 2002.
Nono exercício. Considerando o enunciado da questão 7, então eu tenho Elisa com a Pilar, casamento, 2018, comunhão parcial. Determine como devem ser partilhados os bens e as dívidas do casal, levando-se em conta que a dívida foi contraída em nome de Elisa para mobiliar o apartamento. A dívida foi contraída lá em 2017, antes, portanto. Ao contrário do regime da comunhão universal, onde essa dívida, mesmo que contraída antes, se for revertida em benefício do casal, ela seria compartilhada, no regime da comunhão parcial de bens, qualquer obrigação contraída antes do casamento ou da união estável, ela é de responsabilidade daquele cônjuge que a contraiu, ainda que haja um benefício, pelo menos aplicando-se aí as regras dos regimes de bens. Então, a dívida diz respeito apenas a Elisa. Exercício número 10. Júlio e Cláudia casaram-se em 2019 pelo regime da comunhão parcial de bens e permaneceram casados por apenas um ano. Na constância do casamento, Júlio, que é produtor musical, adquiriu equipamentos de altíssimo valor utilizados no exercício de sua atividade, ao passo que Cláudia comprou uma BMW. Com o desejo de se divorciarem neste ano, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. Pessoal, bem adquirido na constância do casamento, a gente já viu isso. São bens que se comunicam, então são considerados bens comuns. Artigo 1658 e 1660. É importante destacar que, ainda que este bem esteja em nome de apenas um deles, então esse apartamento pode estar em nome apenas de Cláudia, esse carro, essa BMW, só que ele deve ser partilhado meio a meio entre os dois. Neste caso aqui, apesar dos equipamentos terem sido adquiridos na constância do casamento, são instrumentos de profissão. Instrumentos de profissão estão expressamente excluídos da comunhão. Logo, esses equipamentos, eles dizem respeito apenas a Júlio, artigo 1659, inciso 5º. Então, esses equipamentos são apenas de Júlio, não se comunicando com Cláudia.